Olá amigos, vamos mostrar nesse vídeo como apagar os controles dos motores PPA, como apagar e gravar novamente o tempo de percurso do motor, como selecionar o fechamento automático, a pausa, como ajustar a rampa, que é aquela paradinha que o motor dá no final do curso, e como aumentar ou diminuir a força do motor. Bom, para fazer a programação de apagar os controles, nós temos aqui o botão grave e o CMD. E aqui nós temos um jumper prog, certo? Então vamos lá. Fechamos o jumper prog. Depois apertamos 3 vezes o botão CMD. 1, 2, 3. Depois confirmamos em grave e apertamos grave novamente. Dessa forma a gente apagou os controles que a gente tinha programado, certo? Vou tirar o jumper de prog. Agora, para apagar o percurso do motor que já tinha gravado, nós vamos apertar o botão grave por 3 segundos sem o jumper prog. Não precisa dele. Então, apertamos 3 segundos o botão grave. 1, 2, 3. Apagou o LEDzinho. Está apagado o tempo de percurso do motor. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos codificar o controle. Vamos colocar o jumper em prog, vamos apertar o controle remoto e deixando ele pressionado, vamos apertar em grave e podemos soltar. Agora vamos codificar o outro botão do controle, apertamos o botão e confirmamos em grave. Vamos para os outros controles, apertamos o botão do controle e pressionamos grave. Para isso aqui agora, apertamos o controle e pressionamos em grave. Está codificado os dois controles remotos. Vamos tirar agora o jumper de prog. Podemos deixar aqui em só um pininho. E veja que já funcionou os controles remotos. Agora nós vamos habilitar o fechamento automático. Aqui nós temos um jumper chamado auto ou semi. Com o jumper fechado, a gente está no modo normal. Não está no automático. Com o jumper aberto, sem esse jumper, podemos deixar ele só em um pininho, ele está no modo automático. Quer dizer, quando ele chegar no percurso final, depois de um tempo ele vai fechar automático. E aqui nós temos um trimmer que vai regular o tempo de pausa. Então, no sentido horário, a gente diminui o tempo de fechamento. E no sentido anti-horário, a gente aumenta o tempo de fechamento automático. Até o final do trimmer deve dar uns 4 minutos, certo? Então esse é o tempo máximo de fechamento automático. Geralmente a gente deixa em 30 segundos, então vamos só dar uma leve abertura, que vai dar mais ou menos uns 30 segundos de fechamento. Mas eu vou habilitar um pouquinho menos para a gente poder testar, de repente uns 10 segundos. Aqui nós temos o trimmer de rampa. Esse trimmerzinho a gente ajusta para quando ele chegar no final do percurso, ele vai dar aquelas paradinhas, para ele não bater muito forte no final do percurso. Por isso que é importante a gente gravar o percurso que a gente vai fazer depois. Aqui nós temos também um trimmer de força, que o nome já diz, é a força do motor. Se a gente apertar o controle e for diminuindo a força, o motor quase que para, Agora vamos aumentando. Então a gente deixa ele todo por um sentido anti-horário, que é toda a força do motor. Porque se a gente deixar um pouquinho menos, a gente vai perdendo a força do motor e se parar em algum obstáculo, ele vai parar. Bom, então como a gente já apagou o tempo de percurso, a gente resetou, agora a gente tem que gravar o tempo de percurso. A primeira vez que a gente acionar o motor, ele vai procurar o fim de curso, que são os ímãs em cada ponta do portão, certo? Quando ele chegar e achar o primeiro fim de curso, ele vai apagar e vai buscar o outro fim de curso do outro lado do portão que tem o outro ímã. Então, cuidado para gravar primeiro esse percurso. Vamos gravar o percurso. Eu vou gravar mais ou menos 6 segundos. Vamos pressionar o controle remoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos acionar
o fim de curso. Agora ele vai procurar o outro lado, vamos pressionar o controle remoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e achou o fim de curso, certo? Aqui ele já acionou porque ele já deu o fechamento automático. Bom, agora tem uma programação que geralmente a gente desliga, que é a reversão pelo comando. Por exemplo, quando o portão estiver fechando, se a gente apertar o controle, ele abre de novo. Mas não é isso que a gente quer. Quando o portão estiver fechando ou abrindo, a gente quer apertar o controle e o portão para aonde tiver. Bom, então para desabilitar essa função que já vem de fábrica, nós vamos colocar o jumper em prog, apertar 7 vezes o botão CMD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apertar o botão grave para entrar na programação, e agora CMD para desabilitar ou grave para habilitar. Então nós queremos desabilitar, nós vamos apertar CMD. Pronto, está desabilitado e podemos tirar o jumper de prog. Agora se apertarmos o controle e pararmos o motor, ele fica parado onde a gente apertou o controle. Agora vamos testar tudo então. Vou apertar o controle e deixar que ele pare pelo tempo que a gente programou no percurso. Parou, agora ele vai voltar, que a gente programou o tempo fechamento automático. E aqui ele está reduzindo a velocidade, que é a rampa que a gente selecionou aqui no trimmer. Certo? Agora vamos testar com o imã, que é o fim de curso dele então. Apertamos o controle remoto, parou no fim de curso, deu a pausa de 5 segundos, que é o fechamento automático. Acionou, que é o fechamento automático. Agora nós vamos lá para o outro lado, ele já está perdendo a velocidade e vamos parar pelo imã. E é isso daí então, está testado todo o motor. Temos outro detalhe aqui, que é o sensor de fim de curso. Por exemplo, se o motor estiver instalado do lado direito ou lado esquerdo, a gente tem que inverter esse sensor aqui. Invertemos ele aqui e trocamos esses dois fios, o preto e o vermelho. Quando o fechamento automático estiver invertido, por exemplo, ele está abrindo automático ao invés de fechar automático, então a gente inverte esses dois fios aqui, certo? E inverte o sensor ali também, que daí ele fica na posição correta. Vai depender de que lado do portão o motor estiver instalado, se é do lado esquerdo, se é do lado direito, então a gente tem que fazer essa inversão do sensor e dos fios. Então é isso aí, pessoal. Está encerrado esse vídeo. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo em seguida. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.